Olá, sejam bem-vindos ao nosso Jornal de Olho na Cidade. Sejam sempre muito bem-vindos e muito obrigado por permitir que nós adentremos a sua casa. Que nós possamos levar sempre mensagens positivas da nossa cidade, da nossa região, a todos os senhores. No final desta edição, nós vamos mostrar um vídeo não muito agradável, mostrando a situação, como nós falamos nas nossas edições anteriores, do que aconteceu envolvendo um solicitante de uma empresa de entregas de comida e os motoboys na cidade de Mojimirim. Nós vamos trazer aqui o presidente da Associação dos Motoboys, onde ele vai explanar a sua ideia, seu posicionamento e vamos tecer um comentário sobre isso. Isso para que vocês todos tenham conhecimento dessa situação de uma maneira bem transparente. Como hoje nós vamos fazer o jornal um pouco diferente, nós vamos mostrar agora, primeiramente, nós fomos participar, está aqui até o nosso crachá, da Super Pet, que é uma exposição de animais em Campinas. Nós fomos representando a imprensa da cidade, na cidade de Campinas, onde tinha expositores não somente da região, mas do estado, do país todo, onde nós podemos mostrar Mogi Guaçu para vários expositores. Só que nós não fomos somente como imprensa, nós também fomos mostrando, logicamente, os animais da cidade de Mogi Guaçu. Vejam vídeos e fotos desta exposição. Vejam só. Ah, coronel, o senhor está mostrando seus animais. Sim, nós temos que mostrar o que Mogi Guaçu tem de melhor. E nada como mostrar belos animais da cidade de Mogi Guaçu. Só fica aí para vocês saberem que nós estivemos representando Mogi Guaçu lá. Nós não podemos perder a oportunidade de onde nós estivermos mostrar Mogi Guaçu. Agora eu quero apresentar para os senhores uma matéria que saiu na imprensa escrita de Mogi Guaçu. Vamos pôr a postagem. Eu acredito que vocês vão verificar aqui agora a postagem onde o secretário, isso mesmo, o secretário de Fazenda de Mogi Guaçu, quando ele falou do sistema financeiro da cidade, está aqui a matéria, só para vocês verem, vou ler o seguinte posicionamento. Vereador questiona gestão fiscal, secretário rebate dados. Ele escreveu entre parênteses, mente. Vereador questiona gestão fiscal. Qual vereador fez isso? Dr. Fernandinho foi à tribuna da Câmara, como nós mostramos aqui para os senhores, e o secretário fez esse questionamento. Mente. De certa forma, ele quis dizer que aquilo que o vereador falou não é a expressão da verdade. Como nós sempre falamos a todos os senhores, nós deixamos para vocês fazerem as suas análises. Nós vamos apresentar os documentos e vocês façam suas análises. Sempre nesse seguinte sentido. A verdade tem que ser apresentada.
Tudo bem? Então nós vamos apresentar agora para os senhores, aqui, também do lado, nada que não seja oficial. Então nós vamos mostrar uma notificação de alerta. Notificação de alerta. O que é notificação de alerta? Uma luz acendeu, dizendo, tem algo errado, tem algo errado, tem algo errado. A notificação diz assim, na observação, só para vocês verem, para o pessoal também estar acompanhando, no item 2.1 dessa notificação do Tribunal de Contas. Ela está aqui, ó, do lado, e eu vou ler junto para vocês. Essa notificação é do dia 23 de março deste ano. 23 de março deste ano. Não é tão longe assim. Março, mês passado. Vou ler a notificação e vocês vão acompanhando aqui. Documento oficial. Vamos lá, diz assim, para que vocês vejam, eu vou lendo aqui e vocês vão acompanhando aí. Situação desfavorável em virtude de ocorrência de déficit. Situação desfavorável em virtude de ocorrência de déficit, uma vez que o total de despesas liquidadas ficou aquém da meta de arrecadação, demonstrando tendência de desequilíbrio financeiro, cabendo ao ente, município de Mogi Guaçu, e seu acompanhamento para eventuais adequações. Vou ler novamente o começo. Vou ler novamente o começo para ficar bem frisado. Situação desfavorável. Situação desfavorável. Olha o que o vereador falou na tribuna da Câmara e olha o que o Tribunal de Contas, que é responsável pela fiscalização do município, está falando. Situação desfavorável. Somente essa? Não. Vamos mostrar mais uma agora do dia 26 de abril. Nós mostramos de março, agora nós vamos mostrar de abril. Vamos lá. Agora, outro item, 3.1. Vocês vão acompanhando aqui exatamente a decisão do tribunal. Com base na despesa liquidada, com base na despesa liquidada. O que é despesa liquidada? É aquela despesa que o município honrou, pagou. Não que ele deixou de pagar. O município apresenta percentual de aplicação desfavorável ao atendimento do artigo assim da Constituição Federal. Vocês estão vendo? Eu estou mostrando dois documentos oficiais do Tribunal de Contas, um do mês de março e outro do mês de abril, provando que o que o vereador falou, que o vereador Fernandinho falou, é a mais pura realidade. É a mais pura verdade. O secretário tentou, utilizando da imprensa, que nós sabemos que está mostrando situações do município, que não é a realidade dos fatos. Que não é a realidade dos fatos. Vou reportar novamente outra situação da qual nós participamos de uma audiência pública para tratar da LDO, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é a lei que vai regulamentar o orçamento do próximo ano. Nessa audiência pública estava o presidente da Câmara.
E eles apresentaram a situação financeira do município. Só que quando eu comecei a questionar, primeiro, que o hospital municipal não gastou o ano passado somente 90 milhões, mostrei e provei que o hospital não gastou 90 milhões somente o ano passado. Pois somente um único contrato do hospital já chegou próximo da casa dos 89 milhões. E aí pergunta, gasto com energia, com água, material, e assim vai indo. Então falar que o hospital só gastou 90 milhões, todos nós já sabemos que a privatização do hospital, que eles chamam de terceirização, primeiro, não trouxe benefício à população. Primeiro. Segundo, está se gastando muito, muito mais com menos benefício para a população. Lembra? Lembra quando nós falamos para vocês exames atrasados só de ultrassonografia? Isso eles não apresentam aos senhores, né? E teve vereador que falou que acrescentou 123%. Você, na sua casa, com a sua família, vocês estão vendo melhoras na saúde no município de Mogi Guaçu? Dinheiro estão se gastando aos montes na saúde. Você está vendo o retorno? Está aí, senhores. Daqui a pouquinho, logo depois do intervalo, nós vamos falar sobre a ocorrência envolvendo os motoboys e um solicitante da cidade de Mojimirim. Vejam só. Voltamos já com o Jornal de Olho na Cidade. Dê vida nova aos seus ambientes com nossas tintas, revestimentos e acessórios para pintura. Conheça a loja LS Colors, representante exclusivo da marca Revicolor. Temos também tintas Souvenir e tintas Coral. 2 lojas no estado do Mato Grosso do Sul e agora também em São Paulo. Com a loja 3 em Mogi Guaçu, na Avenida Bandeirantes, número 2774, IP1. Fone Zap 19 9 99 94 72 59. Os melhores preços, as melhores marcas e o melhor atendimento só na LS Colors. Venha conhecer! Estamos de volta! Sejam bem-vindos! Grande e forte abraço a todos os senhores. Antes de nós mostrarmos a entrevista com o presidente da Associação de Motoboys de Mogi Guaçu e de toda a região da Baixa Mogiana, vamos mostrar 2 vídeos. 2 vídeos. Nós vamos desfocar o vídeo. Vamos desfocar o vídeo, que é praticamente o ato de mais agressividade contra o solicitante da empresa de entrega de comidas. Só que antes desse vídeo nós vamos mostrar o primeiro, mostrando que eles se aglomeraram de frente à casa. Vejam só. Não é de hoje não, que os caras tá falando que eles estão dando trabalho. Fui lá fazer o pedido lá, na entrega, eles veio, tacou um tijolo em mim, falou que não ia passar o código, que já tava pago já, que pegou o pedido meu, fui lá pra dentro da casa, falou que ia pegar o código. Aí na hora que tá saindo pra fora, falou pra fechar o portão, que já tava pago, que não ia passar código nenhum, que não sabia o código, pá. Aí eu fui falar pra eles que eu precisava do código, que eles veio pra cima na parte da agressão. Veio tacando tijolo em mim no bagulho, derrubou minha moto pro chão na bica. Já dá uma espalhada nos grupos aí, ó, quem tiver aí, ó. Quando ir lá na porta, lá uns motoboys lá pra nós dar uma tumultuada, ensinar eles a tratar nós desse jeito e dessa forma. Agora nós vamos mostrar para vocês da
própria situação que aconteceu no local. Lembrando, como trata-se de um vídeo de agressão, de violência, esse vídeo vai ficar bem desfigurado para que nenhuma pessoa seja identificada nesse vídeo, mas eu acredito que vai dar para vocês verem o grau de agressividade que aconteceu nesta ocorrência envolvendo os entregadores e a empresa que faz essa prestação de serviço. Vejam só. Mas independente, Léo, chata aqui fora! Chata aqui fora aqui dentro! Não justifica! E você tem criança aqui dentro? Não justifica isso! Justifica! Viram que violência desnecessária? E agora, nós vamos mostrar para todos os senhores uma entrevista que nós fizemos com o presidente da Associação dos Motoboys aqui no estúdio. Vejam só. Jean, gostaria que você falasse um pouco quem você representa, o seu nome e por que você está aqui hoje, uma maneira bem rápida para nós, para que a população saiba o motivo dessa entrevista. Coronel, bom dia. Agradecer ao senhor pelo espaço na televisão do senhor aqui. Meu nome é Jean, sou presidente da Associação dos Motoboys da Baixada Mogiana. Estou aqui hoje para esclarecer um fato que teve com os motoboys, um acontecido de uma depredação numa casa em Mojimirim. Este fato, nós mostramos agora há pouco alguns vídeos do que aconteceu em Mojimirim. Jean, nós não vamos imputar responsabilidade sobre o fato, mas do seu ponto de vista, como presidente da associação, a pergunta que eu lhe faço, o princípio de tudo isso conseguiria ser evitado e quem poderia ter evitado essa situação que chegou nesse ponto? Coronel, poderia ser evitado sim. Quem poderia evitar isso é a empresa, o iFood, né? Que o motoboy, ele trabalha para a empresa do iFood hoje, que é uma empresa que ela não traz segurança nenhuma, nem tanto para o motoboy quanto para o cliente, né? Entanto, aconteceu esse fato aí deplorável, né? Como que o iFood poderia fazer e quais medidas que o iFood poderia fazer para que isso fosse evitado? Coronel, o iFood poderia ter mais critérios, né, para recrutar os motoboys deles, para trabalhar na plataforma, trazer uma formação profissional hoje, que já existe, que é o motofretista, né? Eles lidam como motoboy, entregador, mas na verdade não existe. A principal categoria hoje é o motofretista. Então ele podia vir recrutando motoboys, trazendo o curso, especializando, né? Na verdade, o motoboy para ele fazer as entregas do iFood. Agora eu vou fazer uma pergunta jurídica para a doutora Thelma, que está representando aqui. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada. Doutora, hoje nós temos uma lei que foi aprovada pela Câmara Municipal, que o prefeito vetou e depois os vereadores promulgaram esta lei. A pergunta, doutora, está faltando alguma parte legal nesta lei para que ela realmente passe a funcionar na sua totalidade?
na realidade falta sim, falta o empenho de colocar em prática, né, essa lei. Na realidade que ela já existe, mas não está sendo cumprida e respeitada. Ela foi regulamentada? Na Câmara, sim, ela foi. O prefeito não teria que fazer um decreto regulamentando? Sim, com certeza. Ainda não existe. Ainda não existe. Então está faltando por parte da prefeitura uma regulamentação dessa própria lei. Exatamente, para que ela seja cumprida na sua totalidade, né? Então, é muito importante que a classe como um todo de motoboys, motofretistas e mototaxistas se una, né? Porque às vezes o que acontece? Falta, e o iFood, por exemplo, nesse episódio, ele tem a responsabilidade objetiva em relação a tudo que aconteceu, porque cabe a ele a fiscalização. E quando você não tem uma regulamentação total, né, dessa legislação, a categoria fica desamparada. E isso é muito problemático, porque gera problemas como aconteceu na semana passada, e de quem é a culpa, né? Acaba gerando aí uma certa dificuldade. Dificuldade de apuração. E da gente saber de quem é a responsabilidade, porque existe. E o iFood, ele é responsável, sim, e tem, como eu falei, a responsabilidade objetiva sobre a categoria. E o sindicato, ele tomou conhecimento após o ocorrido. E justamente o sindicato visa o quê? Visa essa preocupação de regulamentação, de buscar os direitos dos motoboys, que é muito importante, né, que seja efetiva. Existe uma lei, mas ela tem que ser efetivada. Isso é muito importante. E por isso que nós aqui, eu como advogada do sindicato, o Jean, né, o presidente, a gente vai bater em cima e cobrar das autoridades um empenho maior nesse sentido, porque a classe fica desamparada quando existe algo como esse, né, que aconteceu, e também a outra parte ficou totalmente desamparada, vamos dizer assim. Isso não é legal, né? Isso não pode acontecer. Jean, deixa eu fazer uma pergunta. Pode acontecer, não estou falando o que está acontecendo, pode acontecer de uma pessoa estar trabalhando no lugar de outra já credenciada no iFood? Na verdade, ele pede um reconhecimento facial por usuário da conta, só que esse reconhecimento facial é pedido a partir da primeira entrega. Tocou a primeira entrega, você faz o reconhecimento facial, já não pede mais. Então, tem a possibilidade, sim, de trabalhar em contas de terceiro. E também existe menores trabalhando com motos, entendeu? Em contas de terceiro. Então, mais uma vez, a gente pode falar que o iFood teria que adotar providências para que isso não acontecesse nas entregas. Esse reconhecimento facial poderia ser aleatório durante o dia, ou constante, ou depois de um certo tempo, sempre estar fazendo esse reconhecimento facial? Poderia sim, coronel, poderia, mas eles não tomam essa atitude, né? Eles deixam assim, vamos que vamos, do jeito que está. Eles precisam de quanto mais motoboy na rua para suprir a demanda deles, né? Então eles não ligam para isso. E acaba sendo uma precarização do serviço hoje, né? Precarizou o serviço. De certa forma, nós podemos dizer que não há uma segurança por parte do iFood em termos da legalidade das pessoas que estão prestando esse serviço? Com certeza, coronel. Não tem segurança, tanto para o entregador quanto para o cliente. Inclusive o fato que aconteceu aí semana passada, né? Nós queremos deixar bem claro que refutamos e não aprovamos essa atitude do que aconteceu. Estamos trazendo agora, mostrando que esse ato, nós não estamos falando da apuração, se está certo, se está errado e do que aconteceu. Nós queremos dizer que esse fato poderia, sim, com toda certeza, ter sido evitado. Jean, qual a sua sugestão como presidente da associação que essa atitude poderia ser amenizada ou praticamente resolvida na sua grande maioria desses problemas? Coronel, eu acho que o iFood tinha que dar um parecer para a associação, entendeu? Mandar um representante aqui para analisar os fatos de verdade
e mudar essa situação, né? Do jeito que está, não tem como ficar. Uma pergunta agora geral. Não sei se quem vai responder vai ser a doutora ou se vai ser você. A parte legal dessa atitude. Os vereadores já, podemos dizer que entenderam o problema de vocês e aprovou e promulgou a lei. Mas no tocante agora à parte geral, se essa lei fosse regulamentada, isso teria sido resolvido. Mas a pergunta que tem que ficar agora é o seguinte: por que vocês acreditam que não parte por parte do Poder Executivo a regulamentação desta lei? Então, por falta de vontade, muitas vezes. Vontade política. Vontade política, né? E a classe precisa dessa regulamentação, né? Urgentemente, na verdade, né? Já está um movimento muito grande e a gente precisa cobrar mais ostensivamente. Inclusive, falei com o Jean, né, já comentamos nesse sentido de irmos até as autoridades políticas e cobrar uma regulamentação, porque foi um fato que escandalizou aí a região. Então, isso não pode continuar da forma que está, mesmo porque o iFood ele tem responsabilidade e caberia a ele a fiscalização de quem está trabalhando para ali fazer as entregas, enfim, né? Na classe como um todo. O sindicato ele visa o quê? Resguardar essas pessoas, tanto que está correndo atrás, né? De tudo isso, para que seja regulamentado e que os motoboys eles tenham garantias. Essa é a verdade, né? Porque é uma classe que está praticamente aí, é uma classe muito grande, muito vasta, existem muitas pessoas, mas a vontade política aí parece que está faltando um pouquinho de empenho para regulamentar e resolver isso. Então, a gente pede um pouco mais de empenho da classe aqui dos políticos. Jean, existe alguma coisa que está sendo feita para ajudar aquela proprietária daquele imóvel? Coronel, eu desconheço. Até certo momento eu desconheço. Hoje eu vou procurar a prefeitura da cidade, vou procurar os vereadores, para ver se conseguimos fazer algo para ajudar aquela pessoa, né? A dona da casa lá. Que seria uma ação solidária que os próprios motoboys, a própria associação, poderia fazer para tentar amenizar a situação do que aconteceu com ela. Sim, coronel, com certeza. Estou correndo atrás, vou correr atrás hoje para ver se eu consigo levantar alguma coisa nesse sentido, entendeu? Assim vamos encerrar nossa entrevista por agora. Vamos voltar para os nossos estúdios do nosso jornal. Jean, obrigado pela participação, por estar aqui prestando esclarecimentos. Obrigado, doutora. Se quiserem fazer as considerações finais. Obrigado, senhor coronel, por dar um espaço para nós aqui na televisão e de esclarecer os fatos, né, do acontecido. Estamos aqui à disposição. Qualquer dúvida que a população tenha, pode nos contatar, né, pelas redes sociais ou mesmo telefone. E estamos à disposição aí para esclarecer os fatos e correndo atrás para que isso seja regulamentado. Vamos voltar aos nossos estúdios, diretamente do Jornal de Olho na Cidade. Vocês viram que a violência desnecessária precisava dessa agressividade? Trazer para a própria mão a justiça? Não somos favoráveis a isso. Mas nós queremos deixar bem claro a seguinte pergunta: essa violência poderia ser evitada? Sim. Essa violência foi desnecessária? Sim. Como que isso pode ser resolvido? Vamos lá, vamos voltar no tempo para vocês verificarem uma coisa. Coronel, você é favorável à violência? Não, sou contrário. Coronel, o senhor foi favorável aos fatos? Não. Eu sou favorável que os fatos poderiam ter sido evitados. Evitados. Tudo aquilo que pode ser evitado tem que ser colocado em prática. Primeira situação. Os vereadores aprovaram uma lei que institui postos para os motoboys trabalharem em Mogi Guaçu. A prefeitura concordou? Não. O prefeito vetou. Voltou para a Câmara e a Câmara promulgou a lei. Parabéns aos vereadores neste ponto. Porém, essa lei ela precisa ser regulamentada.
O prefeito regulamentou? Não. Se ele não regulamentou a lei ela ainda ela existe, mas ela torna-se inócua, não tem como se aplicar, pois o prefeito tem que dizer como que ela vai ser aplicada. Ele fez a regulamentação, disse como que ela vai ser aplicada? Não. Mas como que isso pode evitar essa situação? De uma maneira muito tranquila e simples. Se ele regulamenta esta lei, que os vereadores promulgaram porque ele vetou, é simplesmente dizer que a associação teria condições de identificar os motoboys que estavam lá no local. No entanto, hoje não se consegue identificar, pois a lei não foi regulamentada, a associação não tem como fazer isso. Ela não é só de Mogi Guaçu, ela é da região toda. Segundo fator, naquela ocorrência, naquele fato que vocês viram, nem todos eram motoboys. Nem todos eram motoboys. Já foi provado que nem todos eram motoboys. Terceiro, só que para você provar que não era motoboy, tinha que estar regulamentado e regularizado frente à associação. Terceiro, tinha menores pilotando moto naquela hora. Se eram menores, consequentemente, não eram funcionários da empresa de entrega de comida. Então não dá para generalizar uma associação como um todo, não dá para generalizar profissionais como um todo. Por isso que nós falamos, o que pode ser evitado tem que ser evitado, o que pode ser prevenido tem que ser utilizado. Neste caso, como as leis não foram regulamentadas, que é a profissão, que é a regulamentação, não só de motoboys, como mototaxistas e outros na nossa região, é simples, é só regulamentar. Tem como você fiscalizar, aplicar multas e exigir que providências sejam tomadas, para que fatos como esse sejam evitados. Vamos imaginar uma tragédia, mas ninguém pode chegar a pensar tal é essa tragédia. Em um único veículo, 14 crianças. Transporte escolar. Em um veículo, 14 crianças. 14 crianças em um veículo, capota. Se ele capotou, automaticamente suas rodas ficaram para cima, o capô embaixo, e essas crianças já se contorceram dentro desse veículo. 14 crianças. Estamos falando de seres praticamente que não têm experiência de vida nenhuma. Como sair de um acidente, como se prevenir, como soltar cinto. Não. Eles vão precisar ser ajudados. Para um veículo desse capotar, que velocidade que ele estava? O que aconteceu para esse veículo capotar? Sua mecânica estava realmente em dia, em ordem? São fatos que nós temos que verificar. Vejam agora a reportagem. O acidente foi na rua Paula Bueno, em Mogi Guaçu, por volta das 8h45 da manhã de ontem. Segundo o boletim de ocorrência, estavam nesse veículo, então, um motorista, uma mulher que seria mãe de uma das crianças e mais 14 estudantes com idades entre 13 e 17 anos. A informação é de que eles estariam em um evento infantil num clube que faz parte da Igreja Adventista no bairro Limoeiro. Para ajudar, esse motorista então teria embarcado todas essas pessoas para levar até o colégio. Só que no meio do caminho, ele perdeu o controle e o contato das rodas esquerdas, mesmo, segundo ele, estando em baixa velocidade. E o resultado foi esse aí que você está vendo, o carro acabou capotando. O motorista não precisou de atendimento médico, fez o teste do bafômetro e deu negativo. O carro, que estava com licenciamento atrasado desde 2020, foi guinchado. A mulher também não se feriu. E entre as 14 crianças e adolescentes, 2 foram socorridas
socorridas para a Santa Casa. Uma teve uma crise convulsiva e a outra ficou machucada. Uma terceira vítima teve uma fratura no braço direito e foi levada para a UPA. E teve ainda uma quarta criança que fraturou o ombro. Os outros tiveram dores no corpo e escoriações leves. O motorista foi orientado a comparecer na delegacia para prestar depoimento e o local também passou por perícia. O boletim foi registrado como lesão corporal culposa. A Igreja Adventista do Sétimo Dia disse por meio de nota que lamenta o acidente envolvendo membros do clube de desbravadores após um evento particular e garantiu que toda assistência e suporte necessários estão sendo prestados. Disseram ainda que para todas as atividades oficiais organizadas pelo clube são usados transportes com as regulamentações e normas de segurança. Tá aí. Imagina o SAMU chegando, se deparando com 14 crianças dentro de um veículo capotado. Você chega praticamente e fala assim, não sei nem para que lado começar de tanta criança. Essa viatura do SAMU vai ter condições de atender todas as 14 crianças de uma vez? Sabemos que não. Temos a máxima e absoluta certeza que eles não vão. Será que o hospital consegue recepcionar 14 crianças de uma única vez? Aquela criança que ficou asfixiada pelo SESI, até agora não conseguiram descobrir por que ela, sendo asfixiada no SESI de Mogi Guaçu, ao lado do PPA, ela foi para Mojimirim. Nossa Santa Casa não tinha condições de atendê-la? O Hospital Tabajara Ramos não tinha condições de atender? Precisou ir para Mojimirim? Por quê? Para quê? O que está acontecendo com a saúde em Mogi Guaçu? Essas 14 crianças, como foram os atendimentos dessas crianças hoje em Mogi Guaçu? Essa repercussão que teve, realmente, não é porque são crianças, porque a situação precisa de atenção. Mogi Guaçu precisa de atenção na área de saúde. Se eu tivesse que falar algo para os senhores de saúde, eu resumiria de uma situação não muito agradável. A situação da saúde em Mogi Guaçu já estava ruim na administração anterior. A situação da saúde já estava ruim na administração anterior. Nessa, eles conseguiram piorar. Estava ruim, eles conseguiram piorar. Senhores, com essas tristes mensagens, vamos encerrar o jornal de hoje. Obrigado a todos, um forte abraço a todos os senhores. Obrigado por permitir que eu adentre a sua casa. Fiquem com Deus e até amanhã.